Olá, este é o Sindicato em Ação, o programa da TV Sindifisco RS em parceria com a TV Urbana e nesses tempos de isolamento social, em parceria também com a RS Rádio, através do programa RS em Pauta, que nos brinda com mais duas excelentes entrevistas. Na primeira delas, conversaremos com Nancy Margarete Teixeirinha, a filha do saudoso Teixeirinha, cantor gauchesco com fama internacional, que no nosso programa vai estar trazendo, olha só, músicas inéditas do seu pai, do Teixeirinha. Então não perca! Na segunda parte estaremos conversando com Lisiane Eberle, ela é coordenadora do Centro de Valorização da Vida, o CVV, que vai estar conversando com a gente sobre a campanha Setembro Amarelo, que é aquela campanha que tenta prevenir as mortes causadas por suicídio. Então não perca! Duas excelentes entrevistas que certamente você vai gostar. Mas antes de começar nosso programa, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, nos ajudar a crescer nas redes sociais, clicar no sininho para ativar as notificações sempre quando tiver um novo vídeo postado e, se você é novo no nosso canal no YouTube, se inscrever também clicando no botão inscrever-se. Um ótimo programa e até logo! Mas quem já está aqui conosco e vai falar um pouco mais sobre essa história é a Margarete Teixeira, Nancy Margarete Teixeira, filha do Teixeirinha. Olá, Margarete, bem-vinda. Olá, Everton, boa tarde para você, para os ouvintes do seu programa. É um prazer estar aqui conversando com vocês e trazendo este presente para os fãs, essa novidade para a sociedade. São as raridades que nós temos que o pai deixou aí guardadas ainda, né? Então, começamos a recuperação de todo um acervo de músicas, né, que ele deixou, e iniciamos com esse primeiro CD. E está CD, mas físico daqui mais uns dias, né? Por hora nós estamos só em plataformas, dentro das novidades de mídia que hoje nós temos, né? Sabe, essas músicas que nós abrimos o programa é uma das músicas mais conhecidas dele, né? Mas a gente está falando aqui de músicas inéditas, músicas que ele não apresentou ao público ainda. Como é que vocês chegaram a essa música, Nancy? Encontraram essas músicas e resolveram lançá-las? Tu sabe que o pai sempre foi uma pessoa muito assim, organizado no trabalho dele. Então, o processo de trabalho dele era assim, dava inspiração, e geralmente ele dizia que era depois da meia-noite, vinha inspiração na cabeça, ele tinha que escrever onde ele estivesse. Que aquilo ficava martelando ali, e se ele não parasse, não botasse no papel, aquilo ficava, deixava ele bem atordido. Então, ele fazia isso, o processo, ele escrevia a música, corrigia a música, a letra, aí passava o processo de colocar a música, porque ele colocava a música também, né? Então, ia para as fitas, naquele tempo o recurso era o gravador, fitas cassetes, então ele comprava as fitas, tinha todas lá, as virgens, e uma coisa, só gravava do lado A, nenhuma fita é gravada pelo lado B. Mas não que sei. curiosidade. Eu entendo que seja assim, porque a mesma coisa, quando ele escrevia a letra, ele não escrevia do lado direito da folha, do caderno, tá? Era um caderno. Era sempre na folha esquerda, porque ele dizia que quando ele estava cantando ou tocando, se ele fosse virar, mudar a página, ia atrapalhar. Eu acredito que a mesma coisa fosse em relação às fitas. Tá, talvez não deixasse fluir, né? Mas, Nancy, quebrava, eu acho que quebrava o ritmo, né? Pode ser, claro, o artista tem direito, né? Ele tem as suas manhas, como diz, e tem direito, porque senão talvez o processo não influa. Deixa eu convidar aqui para essa entrevista conosco o jornalista Luiz Augusto Kern, que já está nos esperando e louco aqui para participar. Olá, aqui, bem-vindo, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Tudo Olha, bem? Quem é um pouquinho mais velho amanhecia, Teixeirinha amanhece cantando. Meu avô me ensinou a ouvir e eu adorava. Ai, que bacana. Maravilhoso. Ai, que coisa boa. Que bom. É um prazer te conhecer também. Prazer. Prazer. Obrigada. Essa é a capa, né, aí do projeto Teixeirinha Inéditas, música regional brasileira. Vamos ouvir um trechinho aqui. Vamos ouvir só um trechinho que a gente já conversa. Tá ok. Alto bem, o tom é Ré maior, é rasgado, é Teixeirinha.
Sonhei o sonho mais lindo, tornei realidade. Quem me agride com palavras, eu respondo com bondade. Pra quem me deseja o mal, eu desejo felicidade. Assim eu sou mais feliz, corto o mal pela raiz, com a maior sinceridade. Olha, só um trechinho aqui, né, para o pessoal ouvir e ficar com um gostinho, né, Nancy? Verdade, verdade. Quem quiser ouvir, onde é que acessa, Nancy? Quem quiser ouvir. Olha, nós estamos em todas as plataformas, né? No YouTube, no Deezer, na Spotify, Google Play, e todas elas aí. Ali está tudo, já está funcionando ali, tocando, e em 15 dias a gente já tem mais de 1.000 visualizações em cada uma delas, o que para nós está sendo uma coisa muito, muito alegre, muito feliz, até porque são 35 anos agora, vai fazer, né, que o Teixeirinha não está mais entre nós. E ele ainda mexe com o imaginário de tantas pessoas, né, o sentimento de tantas pessoas. E isso é muito importante, sim. Ele tocava fundo, a capacidade que ele tinha de chegar na emoção das pessoas. Né? Uma coisa muito, muito forte isso, muito forte. Teixeirinha, Nancy, é um desses artistas, né, que veio para ficar. Eu sempre falo com a minha filha, quando ela me apresenta as músicas dela, e eu falo também das músicas da minha época, inclusive de antes da minha época também, que eu gosto. Eu estou me referindo aqui a Beatles, o tipo de música mundial, Rolling Stones, Elvis Presley, enfim, várias músicas que vieram para ficar, porque são ícones. E o Teixeirinha é um ícone da música popular brasileira. Ele veio para ficar, os tempos vão passar, mas vamos estar sempre falando de Teixeirinha, até porque não ficou só na música. É verdade, é verdade. Foi além de fronteiras, né? E vocês sabem que ele sempre dizia que tudo que ele fez, além de cantar, tocar e compor, era para chegar mais próximo do fã que ele tinha. Então, o cinema entrou na vida dele para ele poder se aproximar mais daquele fã lá do interior, que vinha para sua cidade, já que ele não podia chegar até lá, então ia o filme. Então, por isso as músicas nos filmes, por isso a preocupação de estar sempre ele cantando, ele sendo Teixeirinha mesmo, porque era uma forma dele chegar lá no fã mais distante dele. Ele iria ficar muito orgulhoso, eu acho, né, de ter essas músicas, até porque o Teixeirinha certamente estaria bombando, como diz hoje nas redes sociais, né, estaria usando... Com certeza estaria mesmo, porque ele já foi além do tempo, né, em coisas que ele fazia, como ser o próprio empresário, como buscar esses meios da mídia, que eram tão rudimentares no tempo dele, ele já foi além do tempo dele, além do momento dos outros artistas, né? E imagina agora com tudo que existe, com toda a facilidade. Tá perfeita a tua observação, Nancy. Ele à frente do tempo, porque ele foi um dos primeiros a se utilizar do rádio, e ele tinha programas pela manhã e à noite, e difundir a arte dele por essa mídia, que já existia, evidente, mas ele conseguiu massificar, e depois foi para o cinema, com o Jimmy Pipiolo. Quem não lembra dos filmes com Jimmy Pipiolo? Verdade. São modernos, né? É verdade, verdade. Então, o que acontece? Ele buscava tudo isso, sempre visando o melhor para o fã. Tanto que o LP, no caso, ele sempre queria que o LP dele fosse o mais barato. Era um problema dentro das gravadoras, porque gravadora, vocês sabem bem como é, né? Mas assim, eu sei que ele chegava, ia discutir e tal, conseguia fazer um preço menor. Porque ele sempre colocava isso: o meu fã não tem condição de tirar da comida para colocar num disco. E assim mesmo, ele ainda pegava na gravadora, comprava um número X de LPs, e nos shows ele colocava a venda pelo preço menor que estava nas lojas. E ali vendia, tinha um pessoal que vendia direto ali os LPs. Sempre buscando fã, né? Ele tinha outra coisa importante que eu acho da gente colocar, o respeito que ele tinha pelo fã. Era uma coisa, assim, muito, muito séria isso.
ele sempre foi um homem, um pai, de pedir muito pouco, quase nada para a gente, filhos, né? A única coisa antes de falecer que ele nos pediu foi que nós tratássemos o fã dele como ele sempre tratou, com respeito, com amor, né? Sempre sabendo que ele chegou onde chegou graças a essas pessoas. E isso ficou sempre muito forte em nós, né? A gente tenta, a gente faz o possível. Às vezes não consegue chegar, mas podem saber que a gente sempre diz para eles, olha, a gente tenta fazer o que pode, para que vocês sejam reconhecidos também por nós e tenham o carinho e o respeito que ele sempre teve. Tá certo. Nancy, e quem quiser acessar as músicas, tu já falou que ali tem várias plataformas, né? Só procurar ali Teixeirinha, inéditas, músicas No inéditas. YouTube, inclusive no YouTube tá assim, ó, coloca lá, Teixeirinha Inéditas, já vem tudo, vem Tudo. todas elas, vem São todas elas ali. São quantas, Nancy? São 12. 12 São músicas. 12. São 12. Eram 13, mas quase já no lançamento descobrimos uma que ele já tinha gravado. Aí foi aquela correria, né? Aí liga, o Raul, mas essa música não podia estar. Não sei se vocês conhecem o Raul Albornoz, que ele é do meio aqui. Sim, É uma pessoa, um produtor muito, muito bem conceituado no Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul, né? É uma pessoa, um ser humano muito bacana, muito bom. Ele tem nos dado uma força, assim, em conhecimento do meio muito grande, sabe? A gente tem muito apreço e carinho por ele, respeito pelo profissional que ele é e pelo amigo que ele se tornou, né? Então o Raul enlouqueceu, mas deu tempo, graças a Deus, deu tempo de tirar a música fora. Então indica mais um título para nós rodar um trechinho aqui para o pessoal ouvir. Podemos rodar uma que é muito bacana, que é Maria da Graça. Tô com ela aqui no ponto, vamos ver, peraí. Até eu quero depois fazer um comentário em cima dessa. Tá, deixa eu só esperar passar a propaganda, porque como tá no YouTube, tem aquela propagandinha inicial. Então, 5 segundos. Tô rodando direto do canal, né, do YouTube das músicas. Legal. Agora sim. Aí mais uma. O título é Maria da Graça. Imagina, maestro, eu quis fazer aqui um fado, mas eu não conheço bem o compasso de fado. Não procurei me entrosar em compasso de fado. E eu acho que acabou dando um shot. Eu queria que fosse um fado, né? Peguei para uma portuguesa muito linda que eu conheci. Bom, também não vou ficar confessando aí, né? Não vou para cadeia. Mas... Brincadeira. Mas o interessante, antes de rodar a música, ele estava rodando agora no canal. Vocês preservaram essas orientações que ele dava na gravação mesmo. Foi. A gente quis fazer esse trabalho, esse primeiro trabalho, mostrando para o fã e para as pessoas como é que ele trabalhava. Ao mesmo tempo, lembrando... Porque isso que a gente ouve aí, ele era assim, ele era visceral. Ele era uma pessoa que aquilo que ele sentia vinha tudo para fora. Então, dessa forma, para as pessoas, quem conheceu, lembrar, matar a saudade dessa coisa do jeito dele falar, dele orientar como é que ele queria e tal. Então, a gente quis preservar tudo isso e mostrar o processo de criação dele, né? O embrião de todo esse trabalho, até chegar lá no estúdio, a música e tal, aí o maestro colocar o que tem que colocar. A gente quis fazer... Esse foi o nosso foco. Que maravilha. Muito bem pensado. Vamos ver agora. Vamos ouvir. Eu tentei compor um fado, acho que não consegui. Minha linda portuguesa, amei quando a conheci. Tu chegava de Lisboa e ficou morando aqui. Alô Maria da Graça, do meu verso não desfaça, meu cantar é para ti. Mas que maravilha. É um fado, né? Ele tinha origem portuguesa? Ele tinha origem portuguesa? Sim, sim. A família do meu avô, os Teixeira, são lá da Ilha da Madeira, porque existem dois ramos, né? O nosso é o da Ilha da Madeira. Então, ele tinha essa coisa muito forte mesmo.
Tinha no sangue. E Nancy, tu tens o mesmo tom de voz dele, tu já percebeu? Já te disseram isso? Tu tem a mesmo grave que ele tem, as vozes lembram. Olha só. Não sabia. Não. Nunca me cuidei disso assim. Mas eu sei que eu tenho o formato do rosto, a boca, os dentes iguais. Isso aí a dentista, que era a nossa dentista, dizia: tu tem a boca do teu pai, o tipo do dente, o formato, tudo direitinho, essa parte aqui, para cima igual a mãe, né? Sim. Eu nasci bem misturadinha. Que bacana. Aí, daqui a pouco vai ter que cantar também, né, Lac? Porque agora... Não. Quem sabe? Não. Essa aí eu deixo para ele. Não. A gente aqui, todo mundo em casa canta, né? Mas a gente... Porque minha mãe deu uma orientação assim, vocês têm que estudar. E ele dizia mesmo, aqui era assim, o que um dizia, o outro batia o martelo junto. Então, tem que estudar, tem que estudar. Então, a gente não foi para o lado da música, apesar do pai nos dar instrumentos. Eu ganhei uma gaita, ganhei um violão, a outra irmã que tem um violão. Cada filho, se quisesse um instrumento, ele ia lá e dava. Mas também nunca exigiu nada, né? Nunca exigiu nada assim. Então, a gente cantava, vivia com ele cantando, todo mundo era direto, né? O pai, cada disco que ele ia lançava, a gente colocava na vitrola aqui em casa e era direto ouvindo. E principalmente a Márcia, minha irmã, que era a menor das 4, a Márcia tinha, assim, uma alucinação pelo pai, pelo trabalho dele. Então, quando o pai ficava, o máximo que ele ficava em viagem eram 15 dias. Mais que isso, ele não ficava fora de casa. O que acontecia? A Márcia ia para a vitrola, o dia que ela ficava ouvindo o pai cantar o dia inteiro chorando na frente da vitrola, era o dia que o pai chegava. Se ele não chegava naquele dia, ele chegava no outro. Então, era o nosso termômetro da chegada dele, era a pretinha, como ele chamava, né? O pretãozinho, ouvindo ele cantar. Impressionante, né? Quantos irmãos vocês são, Nancy? Nós somos 9. 9 irmãos. Somos do casamento 4, que sou eu e mais as 3, sou eu, a Gessi, a Fátima e a Márcia. Mas antes de casar, o pai teve o Vitor, a Líria, Cirlei, a primeira filha. Depois, com a Donesi, ele teve a Líria e o Teixeirinha Filho. E depois, com a Mary, teve o Alexandre e a Liane. Tu é filha da Mary? Não, sou filha da Zoraida. Da Zoraida? Da Zoraida. Sou filha da Zoraida, da esposa dele, né? Sim, porque ele foi... mesmo casado, ele teve esses 2 filhos com a Mary, mas ele nunca abandonou a família, né? Nunca saiu daqui dessa casa aqui, das coisas dele aqui. Sempre ficou junto com a minha mãe. Né? Até falecer, foram casados. Vocês têm ideias na fundação ali, quantas músicas ainda, se existem mais músicas ainda disponíveis? Existem, nós temos, dito pelo Raul, nós temos música ali para mais uns 6 ou 7 CDs. Nossa! Tem muita coisa. Ele ainda não conseguiu ouvir tudo, né? Nós digitalizamos, né? Quando nós pegamos essas fitas, o que a gente fez? Para não perder, mandamos no estúdio Soma, aqui em Porto Alegre, e foram todas digitalizadas. Hoje elas estão todas dentro de um HD e guardadas, então, para poder começar a trabalhar. Porque em cima desse produto, a gente sabe que tem um universo de coisas que a gente pode fazer, né? Então, essa é a nossa intenção aí. É uma rica herança cultural, né, que o Teixeirinha deixa para nós, além do que ele produziu em vida e conseguiu finalizar. Claro que isso ele produziu em vida também, mas é o que ele conseguiu finalizar e apresentar, né, através dos discos, do cinema, enfim, das rádios e do circo, né, como bem lembra aqui, eu acho que foi a Marlene Azevedo que ela comentou, que ela assistiu muito o Teixeirinha cantando em circo na Vila Jardim. Perfeito. É isso aí, Maria. Tudo bem, Maria? Abraço para você, Marlene. É Marlene, né? Marlene. Abraço, Marlene. Sim, o circo era a forma, de novo, dele chegar próximo do fã. Então, existia toda uma preocupação. Por isso que o pai, ele nunca parou de fazer shows, assim. O último show que ele fez foi em 17 de outubro. Dia 4 de dezembro ele faleceu.
Então, ele ficou em casa, do dia 17 até o dia 4 de dezembro, tentando sobreviver com o problema da doença, né? Mas enquanto ele conseguiu ficar de pé, cantando, tocando violão no palco, ali ele foi e ficou. E o circo para ele era o circo, era o bailão, era o que ele tinha na mão para chegar próximo do fã, né? Para tocar, para levar alegria para o fã, aquela que era a maior preocupação dele era fazer o fã dele feliz, alegre com as músicas dele. E também era uma forma dele estarem mais próximo dele, né? Sim, Nancy, vocês têm uma ideia de qual foi o volume de produção musical, quantas músicas ele compôs ou gravou? Olha, gravadas foram 754 inéditas, fora depois as compilações, né, que vieram. E escritas, grafadas são mais de 1.300. Mais de 1.300 músicas. Porque ele também fez muita música que ele deu para colegas, né? Às vezes ele ouviu um colega cantar, aí ele vinha fazer uma música, essa aqui é para a voz do fulano. Tanto que ele fez uma música para a Berenice Azambuja, ele era muito amigo da Berenice, para a Berenice Azambuja, e deu para ela, e ela gravou como se fosse dela mesmo. Mas foi ele que fez, deu para ela gravar. E na parte de vídeo, na verdade, naquela época, né, nos anos para baixo dos anos 85, anos 80 ali, o vídeo não era tão comum ainda quanto hoje, né, tão fácil, pelo menos, de ter. E o Teixeirinha, como ele produziu cinema, na verdade, produziu em película, né, que é algo de um custo super alto, né, claro, produzir em 16 milímetros, enfim, mas vocês chegaram a encontrar alguma coisa de vídeo ou Olha, filme? a gente encontrou, assim, clipes, né? Clipes que ele fazia, na televisão ele também fazia, mas nos filmes a gente tem muito material em função de ele fazer sempre show durante o filme, né? Então tinha o show, ele ia lá, se apresentava no show, aquela coisa, e também muita música com cenas dos filmes, a música ficava de fundo, e, né? A gente tem muita coisa disso aí, que é também uma ideia que ainda não está muito bem formatada, mas a gente quer aproveitar isso para trazer, né? Para trazer para fora, para montar alguma, tipo, como é que eu poderia dizer para ti, uns vídeos, né? Com essas cenas. Isso, montar. As televisões gaúchas devem se interessar muito em produzir um especial, né? Do Teixeirinha. Sim, com certeza. A gente até estamos nós lá da produtora com um trabalho que iniciamos, que deveria sair para a rua, o Festival de Cinema do Teixeirinha, agora, em maio passado. Graças à pandemia não conseguimos, mas o projeto já está pronto. O que vamos fazer? A partir do ano que vem, nós vamos montar o festival já está montado, vamos botar para fora, com a RBS junto nos apoiando, e mais o SESC. Então, nós estamos com um projeto de fazer um festival de todos os 12 filmes, né? A RBS já nos cedeu o Coração de Luto, que não é nosso, é deles, né? E temos ainda com o filho do seu Itacir Rossi, um dos filhos, o Motorista Sem Limites, que também nós estamos trazendo para dentro do festival. Então, nós vamos fazer nas cidades, né? Do Rio Grande do Sul, começamos no Rio Grande do Sul, e queremos fazer o Brasil todo, né? Levando uma semana de filmes, toda a filmografia dele, para os fãs chegarem e virem, voltar, né? Então, esse é o nosso projeto aí, que, se Deus quiser, o ano que vem, vai sair para a rua, se Deus quiser. O pessoal que quiser acompanhar, a Fundação tem redes sociais, é isso? Temos Facebook na Fundação, e também estamos montando um Facebook da editora, né, para colocar todas essas novidades. Existe já também uma loja que está começando, eu acredito que até o fim do mês, a loja do teixeirinha.com.br, onde a gente vai vender nessa loja virtual tudo que tem aí, né, os filmes, vai ter o CD físico, esse novo, vai ter também os CDs que ainda as gravadoras já têm produzido e estão no mercado. São 5 títulos da Warner, mas a gente também, eu fechei um contrato agora com readequei, na verdade, né?
readequamos o contrato com a Universal, que hoje é a detentora dos direitos da Copacabana, e era onde estava todo o acervo do pai, né? São 16 produtos, 16 LPs, que já estão até o dia 28 agora, deve estar até sexta-feira, já está tudo nas plataformas, novamente, porque não estava, né? Se na loja produzirem uma daquelas que tem, assim, do tipo do Bob Dylan, sabe? Bob Marley, com a foto do Teixeirinha, assim, eu vou querer uma, sem dúvida. Uma com daquelas certeza. branca, assim, olha. Porque é o nosso clássico, né, lá, que o nosso grande clássico gaúcho é o Teixeirinha. Hoje é aquilo, né? Hoje o Teixeirinha é cultura, né? É cultura para todo mundo, né? Graças a Deus que nós temos isso no nosso Rio Grande também, né? Importante, muito importante. Nancy, essa é uma história que é por demais conhecida, a história do Teixeirinha, para quem tem mais idade, mas é uma história que o regionalismo gaúcho ainda deve para o Teixeirinha, né? Esse reconhecimento de que as origens do nosso regionalismo começam lá junto dele, né? Com as músicas, com a explosão midiática que ele possibilitou, de difusão do conhecimento dessa música mais regional, mais do interior, mais simples, do homem do campo, né? Isso ainda precisa ser resgatado. Eu acho que esse trabalho que vocês agora, as filhas, e tu principalmente está fazendo, vai trazer isso para o grande público, para quem é mais jovem também. Para quem, com certeza. É o que o nosso intuito, e a Fundação, ela está aí para isso também, é trazer para essa juventude, para essas gerações depois da nossa, que convivemos com ele, saber quem foi o Teixeirinha, como é que o Teixeirinha chegou onde chegou. Foi uma coisa assim, ó, muito trabalho. Uma coisa clara, sempre certa. O pai foi uma pessoa que trabalhou mesmo, porque não existia hora, não existia dia. 4h30, 5 da manhã, ele estava chegando em casa. Muitas vezes entrava aqui mal conseguindo caminhar de cansado, porque naquele tempo ele tinha um motorista, mas no início da carreira ele dirigia. Então as viagens em carros, enfim, era tudo com o braço dele. Que vou trazer aqui já para a tela conosco para o nosso programa a Lisiane Eberle, que já está nos aguardando. Olá, Lisiane, bem-vinda, tudo bem? Olá, boa tarde. Boa tarde a todos que nos ouvem. Boa tarde a você, Everton, e a você também. E muito obrigada pelo convite para falarmos desse tema tão importante para a gente. Pois é, esse é um tema, né, Lisiane, que a gente não comenta muito. Até pouco tempo existia um tabu, principalmente na imprensa, né, de não se falar sobre a questão do suicídio, principalmente para não estimular, né? Por esse era o objetivo. Mas agora, de um tempo para cá, esse assunto já tem sido tratado de frente, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho para nós, assim, através da leitura do CVV, do Centro de Valorização da Vida, como o CVV encara esse problema, né, esse problema social, e quais são os métodos de prevenção que existem. Sim, foi uma grande conquista o fato de que o jornalismo em si começou a perceber a importância de saber divulgar adequadamente essas questões de suicídio, né? Porque havia uma divulgação muito velada, ou então quando saía alguma coisa era muito sensacionalista, né? Com fotos da pessoa, com coisas assim que não eram muito agradáveis, né? De se ver e de se ouvir. Com o tempo, através de capacitações e de entendimentos, começaram a aparecer reportagens falando da situação mesmo, né, da questão do suicídio, da dor dessa pessoa, por que isso aconteceu. E o CVV tem uma grande participação nisso, desde que começou a ser mais divulgado o CVV, a partir de 2015, com o Setembro Amarelo. Porque o CVV já faz essa prevenção do suicídio há 58 anos no Brasil, né? Com o nosso trabalho de escuta empática, de uma conversa acolhedora com as pessoas que nos ligam, prestando esse apoio emocional na hora que a pessoa necessita, seja o que for que ela precisar falar, né? Então o CVV já faz esse trabalho através hoje do telefone gratuito 188. Então, para nós ver
que o Setembro Amarelo ganhou asas, né? Que nós somos convidados a falar disso em vários meios de comunicação, e também para professores, para empresas, ou seja, para quem precisa e quer conhecer mais sobre esse assunto. Lisiane, eu estava olhando aqui no site de vocês, né, no site ali Setembro Amarelo, e tem uns vídeos, né, com alguns Sim. depoimentos, assim, eu posso rodar um desses aqui para a gente ouvir? Claro, pode. Foi em parceria com a Unicef. Ah, isso aí. A gente tem vários vídeos, a gente roda esse aqui, depois qualquer coisa a gente roda outro também. Bastante interessante, como ele é com áudio, né, o pessoal que nos acompanha só pelo aplicativo, não tem vídeo, é um jovem, nesse caso é um jovem de aproximadamente 17, 18 anos aí que vai dar esse depoimento. Peraí, que tá travando aqui, vamos agora. Um amigo meu tava com problemas na escola. A galera pegava pesado por ele ser diferente, sabe? Mas nada a ver esse lance de ser diferente, todo mundo é. E o ser diferente é que faz todo mundo ser igual. Mas ele não conseguia enxergar dessa forma. Ele parecia triste na escola. Ele sentava no fundo da sala, isolado. Ele adorava jogar vôlei na educação física. Mas do nada ele não queria mais jogar. Ele falava toda hora que queria que o mundo parasse, que ele não estava suportando, que ele estava cansado de tudo. Que bom que a gente conseguiu conversar sobre isso. No começo eu pensei que ele estava querendo chamar atenção, sabe? Mas depois que eu ofereci ajuda, eu vi que ele realmente precisava se abrir com alguém. A gente foi junto na diretoria da escola e falou tudo. E daí a escola deu um jeito de acabar com aquele clima pesado que a galera criava, sabe? Ser diferente é super normal. E falar sobre isso também é. A gente percebe, né, Lisiane, que uma das coisas no início é a dificuldade de identificar quando existe o problema, né? E uma outra coisa também é saber chegar na pessoa, sabe? Como o rapaz disse, né? Esse colega sofreu bullying e ele começou a mostrar os sinais, ou seja, sentava no fundo da sala, não convivia mais, gostava de jogar o vôlei, já não jogava mais, né? Isso tudo são sinais que ele estava mostrando. E aí o colega soube chegar. Que bom que eu consegui falar com ele sobre isso, porque muitas vezes a gente acaba deixando para lá, a gente vê, mas a gente está sem tempo de conversar, né? E eu sempre falo assim, no momento em que eu vou oferecer essa ajuda, essa escuta, que eu vou me doar para essa pessoa, eu tenho que deixar tudo para lá, deixar o meu celular desligado, ficar concentrado nessa pessoa, me colocar exatamente do lado dela, para tentar entender essa dor que ela tem, não fazer julgamentos sobre o que ela está me dizendo, e nem tentar dar os conselhos, tipo, otimista, assim, ai, a vida é bela, tu tem tudo, por que isso? Não, essa dor dele é uma dor genuína, eu preciso validar essa dor para conseguir fazer uma conversa que seja proveitosa e que a pessoa consiga entender que ela tem um apoio. Alguém me viu, alguém está me apoiando e eu posso confiar. Mas, quando eu não consigo fazer esse diálogo, não consigo conversar com meu amigo, com meu colega, eu posso indicar o serviço dos voluntários do CVV, porque somos treinados e preparados para conversar com as pessoas, de forma anônima, sigilosa, com acolhimento, né? Então, quem sabe para essa pessoa que é o voluntário, que não sabe das nossas questões, dos meus problemas, que não vai me julgar, eu possa me abrir, né? E desabafando, eu vou aliviar o que está me sufocando, pelo menos nesse momento. E quem sabe aí eu consigo ver alguma solução, eu consigo ver alguma coisa que eu possa fazer para lidar com isso. No caso do vídeo, ele conseguiu conversar com um amigo, eles levaram a questão na escola e foi feito um trabalho na escola com esses jovens, né? Essa que é a parte bacana. E o suicídio, né, Lisiane, ele é um pouco silencioso, ele não consta, por exemplo, nos números ali das maiores causas de morte, que é os problemas cardiovasculares, né, o próprio câncer, como eu tinha falado ali no início, mas tem outras infecções respiratórias. Ele é uma doença silenciosa, é um pouco difícil de identificar.
quantas pessoas já não conhecem, principalmente alguém que tem um pouco mais de idade, assim como nós, já ter conhecido, ouvido falar de alguém que suicidou e tu não esperava, tu não sabia da onde que isso ia acontecer. Já teve uma colega de uma amiga minha, né, da minha filha, uma colega da minha filha, e eles ficaram nunca imaginei, pai, que aquilo ia acontecer, porque ninguém identificou a tempo, talvez, para poder ajudar, né? Sim, e o trabalho, verdade. Pode falar. O trabalho do CVV, o Lac quer te fazer uma pergunta também, mas o trabalho do CVV que a gente conhece bastante, aqui através do Vicente Busatti também, que é um voluntário, né? É muito de ouvir, né? É saber ouvir, mesmo que não seja um especialista da área, né, de psicologia, da áreas mais que lidam com esse assunto. Como falando em psicologia, só para lembrar aqui os nossos ouvintes que no final do nosso programa aqui no bloco Bem-Estar de hoje, a Júlia Araújo, a psicóloga Júlia Araújo, vai estar falando sobre esse tema, tá? Do suicídio. Mas então, Lisiane, essa questão assim, de saber identificar e saber ouvir é um dos grandes ensinamentos que o CVV tem para nos passar. Sim, tu disseste assim, que não precisa ser psicólogo para poder ouvir. Na verdade, não precisa. Porque o trabalho do CVV, ele é oferecido para as pessoas que queiram ser voluntário, e eles precisam ter mais de 18 anos e ter tempo disponível, né? E boa vontade de fazer esse trabalho. Porque qualquer pessoa, independente de credo, de religião, de raça, de profissão, de sexo, qualquer pessoa que tenha vontade de ser um voluntário, ele vai ser treinado. Nós temos cursos para isso, que nos ensinam nesses cursos como está a nossa sociedade, quais são os problemas que as pessoas têm, quem são essas pessoas que nos ligam, né, com esses problemas que eles trazem, e o que a gente, como pessoa comum, mas que tem uma sensibilidade, pode fazer para deixar essa pessoa um pouquinho melhor do que ela começou a falar com a gente. Ou pelo menos que não piore a situação dela, sabe? Mas a gente quer que ela se sinta melhor, que ela venha a ser melhor nesse sentido, né? Lisiane, pois não. Não, eu te interrompi, mas desculpa. Não, pode falar. Que tipo de problemas leva as pessoas a pensar ou a tentar o suicídio, ou até mesmo a conseguir? É só bullying, problemas sociais, exclusão social, falta de dinheiro, o racismo leva a isso também? São feitos estudos sempre sobre esse tema, e a cada vez que eles estudam, eles vão descobrindo coisas novas. Porque, como foi dito no início pelo Everton, é uma coisa assim que é um tabu, que não se falava, que não se estudava. Normalmente, são vários fatores que podem levar essa pessoa a pensar em suicídio, fazer ideação, e muitas vezes, junto com isso, tem algum problema psíquico que não foi detectado, que não foi curado, que não está sendo tratado. E muitas vezes a pessoa fica em crise, né? Então, eu não posso te dizer assim, ele sofreu bullying e vai querer morrer. A gente não sabe disso, né? Mas são multifatores, tem locais do Brasil e do mundo que tem mais número de suicídio, então os estudiosos vão lá e estudam sobre isso, né? E eu queria voltar um pouquinho numa coisa que o Everton falou antes, que o suicídio, ele não é, a causa morte suicídio quase nunca é escrita, né? É escrito outras coisas. Se ele caiu de um prédio, é fratura em todo o corpo. Se ele jogou o carro numa árvore, foi acidente de carro, né? Então, ele é subnotificado. E como que ele é notificado? Quando a pessoa é levada a um pronto socorro, a um pronto atendimento, a um hospital, onde lá é colocado na ficha que ele chegou ali por tentativa de suicídio. Só que isso é uma coisa muito recente no Brasil. É uma conquista de 2016 para cá. Então, antes disso, menos notificado era, né? Então, existe essa subnotificação, de a gente só notifica mesmo o pessoal que vai nos hospitais. Agora está sendo solicitado que as escolas também notifiquem quando perceberem as tentativas, né? Então, é importante fazer esse tipo de registro para a gente também poder dizer
as causas e, né, e os porquês mais adiante. Uhum. O Vicente Busatti, ele está colocando uns comentários aqui para nós, ele diz, o suicida não quer tirar a vida, ele quer se livrar de uma dor muito forte. Exatamente. Ele complementa aqui que ser voluntário do CVV é um grande aprendizado para nós mesmos. Nós vamos falar agora daqui a pouquinho mais, sobre ser voluntário, quem quiser ser voluntário do CVV, o que pode fazer para, né, para se juntar aí o CVV. Aí outro comentário aqui da Madalena Porto Belo. Sim, colega Vicente, esta é a verdade, a pessoa quer se livrar do problema. O pessoal está comentando a pauta. Vamos ouvir mais um vídeo daqueles, Lisiane? Vou colocar aqui agora na voz dessa menina aqui, ó, que está aparecendo no vídeo. Vou dar um play aqui. Tem um amigo ou uma amiga com depressão? Pergunta como você pode ajudar. Escutar o que ela tem a dizer já é um ótimo começo. E entender a dor dela também. Depressão não é frescura. E nem é coisa só de adulto. A gente também tem. E por isso que é tão difícil de identificar. Muita gente acha que essa é uma fase ruim e que a gente não tem nada mais com que se preocupar além de estudar e passar de ano. Nada disso. Esse é um assunto bem sério e real. E só quem tem, entende o que sente. A melhor ajuda que você pode dar é tentar entender. Julgar só vai atrapalhar a recuperação do seu amigo ou da sua amiga. E se é você que está passando por isso, peça ajuda. Pode parecer muito difícil, mas tudo muda depois que você se permite. Conta para alguém de confiança. Seu professor, um amigão seu, ou seus pais. Faça terapia. Conversar com um psicólogo, nossa, ajuda pra caramba. Guardar o que tá sentindo não é bom. Acredite, fica insuportável. Tem gente que pensa até em se matar. E na real, quando a gente tá com depressão, o que a gente quer matar de verdade é a dor que a gente sente. Então jogue tudo isso pra fora. Converse. Olha, aí foi exatamente, né, a colocação ali do Vicente. Foi, exatamente. E é uma fase bem complicada mesmo dos jovens, né, da adolescência, aquela época, assim, que tem que definir o que vai fazer, como que vai ser a minha vida, vou fazer vestibular, não vou. E muitas vezes os pais pensam que essa mudança de comportamento, essa fase de irritação, ou essa fase de isolamento, isso aí é porque ele é adolescente é assim mesmo. E muitas vezes ele está com um sofrimento que ele gostaria de falar, mas ele não sabe como falar, ele não tem a abertura, né? Então, como ela disse, deixa conversar, pergunta como pode ajudar, porque às vezes dentro da nossa casa estão também os nossos aliados. Às vezes não, às vezes são os nossos estressores, mas às vezes são ali os nossos familiares que podem nos ajudar. E se não for possível, um amigo que ofereça esse ouvido amigo, esse ombro amigo, né, para a hora do desabafo. Isso é muito importante falar. Eu falo assim, se a gente não vai esvaziando o nosso copo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, e tem uma hora que ele extravasa, né? E aí? Então é importante falar. Me doeu agora? Fala agora. Porque não deixa somar a isso, né? Tem que ter esses espaços de abertura. Eu deixei aí na tela, proposital, por mais tempo, o final do vídeo, porque tá ali o número do CVV, né, que é o 188, para quem precisar ligar, e o site também, que é o CVV, www.cvv.org.br. Lembrando também, pessoal, que o nosso programa, alguns dos nossos programas aqui, o RS em Pauta, ele tem reprisado também na TV Urbana, aqui de Porto Alegre, no espaço do programa Sindicato em Ação, que o Christian produz, e como não está sendo feita produção específica para o programa agora em função da pandemia, ele está reprisando, aproveitando o espaço para os nossos programas daqui. Então, quem estiver nos acompanhando também pela TV Urbana, fica aí, gente, a dica, né, fica aí os contatos do CVV para quem quiser acompanhar. Isso, Everton, deixa mais um pouquinho só que eu quero falar mais uma coisinha sobre isso, assim, ó. Esse Ligue 188, ele é um telefone gratuito, ele não tem custo nenhum, ele pode ser feito de telefone de casa, ele pode ser feito de celular, e inclusive até de celular que não tem crédito. Olha que maravilha, eu não tenho crédito para falar, mas se ligar para um 188, tá liberado o crédito. Esse serviço do Ligue 188, ele funciona no Brasil 24 horas por dia. Todos os dias, seja feriado ou não seja, domingo, todos os dias. Já quem não quer ligar, falar, que escutem a voz e prefere só digitar, nós temos também o nosso chat pelo CVV,
que a pessoa acessa por esse site que tu colocaste aí, cvv.org.br, e lá ele tem acesso ao chat. Só que ele não é um serviço 24 horas, porque nós não temos voluntários suficientes para cobrir as 24 horas no chat. Então, ali no site diz quais são os horários de atendimento do chat. É muito importante ter isso gravado, né? Porque se eu chego a falar com alguém, não, mas eu não quero falar sobre isso com ninguém. Tá, mas tu te sente melhor digitando, teclando? Me sinto. Então, vai ali no chat e também vai ter esse atendimento. Era isso. Perfeito, Lisiane. O Laco vai te fazer mais uma pergunta, aqui, uma colocação, depois a gente escuta mais um vídeo aqui dos jovens. Sim. Lisiane, em termos de prevenção, o que pode ser feito pela família, pelos amigos? Tu já citaste conversar, estar disponível para ouvir as pessoas, né? Mas nos estudos de vocês, como é que funciona a prevenção? A prevenção é dar esse apoio que a pessoa está precisando. Ou seja, perceber que não está bem, conversar, e encaminhar, se for necessário, e muitas vezes para um atendimento técnico, ou seja, um psiquiatra, um psicólogo, ou se a pessoa disser, não, eu não quero ir em médico nenhum, então vamos lá no clínico, falar do teu coração que está palpitando, dizer alguma coisa, mas que possa levar essa pessoa até um médico, né, para que ele seja visto, se ele precisar tomar medicação, que ele tome, que isso vai melhorar a vida dele. Quando ele começa a ter uma melhora, introduzir ele em exercícios físicos, algum hobby que ele gostava de fazer, que ele deixou de fazer, né, que ele está sem vontade de fazer. Eu acho que é importante, sabe, lá, que ter aquele olhar humanizado sobre o outro, sobre aquele que sofre. Eu sei que não é fácil. As pessoas que estão ouvindo podem dizer, a Lisiane está falando, mas não é fácil lidar com uma pessoa depressiva. Não é. Não é. A família toda fica um pouco doente por conta disso. A pessoa exige muitos cuidados e a família muitas vezes não tem paciência, acha que é frescura, que é bobagem, né? Então é preciso se munir de muita paciência, pedir ajuda da família inteira, dos amigos todos, nem que seja para fazer um revezamento, para cuidar direitinho dessa pessoa. Ela está doente. Quando eu quebro o meu braço, todo mundo vê, porque meu braço está enfaixado. Mas e quando a minha alma, o meu coração, a minha cabeça não está bem? Ninguém percebe, a não ser que eu dê sinais ou que eu fale sobre isso. Então precisa dessa ajuda nesse sentido. O CVC encaminha para algum atendimento psicológico, psiquiátrico, dá alguma indicação nesse sentido? Funciona assim nosso atendimento. Ó. Antes, nós tínhamos um número que era um número 141, somente local. Então, nos ligavam muito, isso até 2015, nos ligava muito o pessoal aqui de Porto Alegre, da região. Então, essas pessoas, quando elas pedem ajuda, eu gostaria que tu me dissesse um local que faz esse atendimento. Então, a gente dizia os locais que nós tínhamos num caderno. E a gente falava, olha, aqui é gratuito, aqui cobra uma porcentagem e tal, e a pessoa escolhia onde ir. Hoje em dia, com o 188, que todo o Brasil liga e todo o Brasil atende, fica difícil de a gente ter cadastrado todos esses dados. Então, quando a pessoa diz, eu quero que tu me indique um local, a gente fala assim, olha, como eu não conheço a tua cidade, né, o teu estado de onde tu está ligando, eu sugiro que tu procure um CAPS, ou procure um pronto-socorro, alguma coisa assim. Nós não temos um local mais específico para encaminhamento. Ainda não chegamos nesse estágio com o nosso contrato com o Ministério da Saúde, porque esse número tridígito, 188, de utilidade pública, quem nos deu foi um termo que assinamos com o Ministério da Saúde. Então, ele monitora os nossos atendimentos, assim, no sentido de números, quantas ligações o CVV atende, né? Mas nós não temos ainda, e pelo Brasil, como é, assim, muito vasto, acredito que vai demorar muito tempo ainda para a gente ter essa ligação de assim, ó, eu estou recebendo uma ligação, a pessoa me pede ajuda e eu aciono, de alguma forma, alguém da saúde para ajudar. Então, isso a gente não tem. Sim. Certo? Isso seria sensacional, né?
Seria, é o meu sonho, assim, que isso acontecesse, sabe? Quem sabe cheguemos em breve lá. Quem sabe? Vamos rodar mais um videozinho aqui, mais um depoimento. Vamos ver aqui. Esse não foi ainda. Porque a campanha é focada nos jovens, né, Lisiane? Depois vamos falar sobre... Eu vou te falar por quê. Uhum. Eu já usei drogas. Comecei com um beckzinho de vez em quando. Ele me fazia esquecer meus problemas, me deixava na brisa. Só que depois da maconha, eu queria um pouco mais. Álcool, cocaína. Sim, foi indo. A gente sempre quer um pouco mais. É como se fosse passar de fase no videogame. Eu acabei conhecendo uma galera que entrou nessa também, por diferentes motivos. Motivos diferentes dos meus. A gente pensa que as drogas vão fazer a gente esquecer os problemas da nossa cabeça, mas só piora. As drogas fazem a gente ficar dependente delas. Eu fui trocar uma ideia com os meus pais a respeito. Eu sei que dá medo da gente falar, nossos pais, que a gente tá usando alguma coisa, mas eu cheguei a um ponto onde eu não conseguia mais resolver sozinho. Foi quando os meus pais me ajudaram. E foi a melhor coisa que eu fiz. Eles me ajudaram a resolver o problema. Eu descobri que eu não estava sozinho. E foi como passar de fase. Emocionante, né, o comentário. Que descoberta, né? Os pais são amigos. É verdade. Depoimentos fortes, diretos e contundentes, né? Porque precisa emocionar, né? Eu me emociono, assim, porque tu falaste, né, lá, que se nós tínhamos alguma coisa como prevenção do suicídio, mas nós temos uma ferramenta muito bacana que é a pós-venção, que se chama Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio, que engloba familiares que perderam alguém, ou então pessoas que tentaram suicídio. E nós estávamos até o ano passado no CAPS EAD, que é CAPS de álcool e drogas, né, lá da Pernambuco, onde nós fazíamos esse grupo de apoio lá, e tu via jovens de 20 e poucos anos que estavam lá pelo processo de desintoxicação, sabe? E os depoimentos deles são tocantes. Tu olha para eles, tu não acredita que tu está ouvindo eles dizerem que eles têm 20 e poucos anos e que eles já estiveram no fundo do poço, que eles perderam tudo que eles podiam perder em termos financeiro e de dignidade, sabe? E que eles estão ali tentando uma nova vida. E eles têm o apoio dos familiares, dos namorados, enfim, das pessoas que os amam, né? E que luta difícil, que luta que tem que ter muita força e muito apoio. Então, se tiver com quem falar, né, como esse rapaz disse, e as pessoas lutarem por ele, é muito importante. Vou trazer aqui um comentário do Christian, ele aborda de uma forma diferente, eu achei interessante, eu vou ler primeiro aqui. Ele diz assim: boa tarde, tem também aquele suicídio em que a pessoa se mata aos poucos, ou seja, deixa de viver, parando de tomar remédio, deixando de se alimentar, se arriscando no trânsito, etc. Ele pergunta como tratar disso. Inclusive, Lisiane, e lá que eu lembrei, também que se fala em suicídio, principalmente na doutrina espírita, fala que suicídio também é quando tu desiste da vida. Suicídio, por exemplo, quando tu fuma e tu sabe que o fumar é prejudicial à saúde ou a bebida ao extremo, que também eles consideram uma forma de suicídio. Claro, é uma leitura específica de né, no caso do espírita kardecista, né, do kardecismo, que eu sou estudante também do kardecismo, budismo, eu estudo religiões, por isso eu trago essa questão, mas não sou de nem uma religião específica, assim. Então, essa questão que o Christian traz é bastante interessante. As pessoas, às vezes, talvez não se dê conta, mas existe um certo suicídio que vem aos pouquinhos, né? Como tratar disso também? Sabe que eu não sou especialista na área de psicologia, né? Eu não teria como dizer como tratar disso. O que eu posso te dizer é que muitas vezes a gente recebe ligações. Eu recebi uma ligação uma vez de uma viúva, uma moça viúva, que o marido tinha se suicidado. E ela dizia assim para mim: olha, Lisiane, eu
eu não sei como que eu vou te dizer isso, mas eu sempre soube que meu marido ia se matar. Porque ele levava a vida de uma maneira perigosa. Ele não estava nem aí com a bebida, ele bebia até cair. Ele passava na frente dos carros para atravessar as ruas. E eu tentava conversar com ele, por que ele fazia isso, né? E ele não sabia. Então, eu não sei dizer o porquê. E eu sei que tem pessoas que às vezes se suicidam e a família diz: a gente sempre achou que isso ia acontecer. Então é isso, 2 excelentes entrevistas, tenho certeza que você gostou muito. E não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, nos sugerir pautas e entrevistas para que nós possamos continuar fazendo programas de altíssima qualidade para você. Fique conosco, estaremos de volta no próximo sábado aqui na TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS. Até lá, um grande abraço. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.